Existe um momento na vida de todo ser humano em que carregar o peso do passado se torna mais doloroso do que a coragem de soltá-lo. Não é um momento que escolhemos conscientemente. É um ponto de saturação que a alma alcança quando já não há mais espaço para fingir que tudo está bem. É quando o coração finalmente sussurra para a mente: não aguento mais. E nesse sussurro aparentemente fraco, nasce uma força silenciosa que os antigos estoicos conheciam muito bem. A força do desapego não como abandono, mas como libertação. Hoje vamos mergulhar profundamente nessa filosofia milenar que transformou imperadores em sábios e escravos em mestres da liberdade interior. Vamos entender por que Marco Aurélio, o homem mais poderoso do Império Romano, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Este não é mais um vídeo sobre estoicismo. É um convite para que você transforme radicalmente a maneira como se relaciona com tudo que causa sofrimento em sua vida. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa sabedoria, quero que você faça algo comigo agora. Respire fundo, feche os olhos por um instante se puder e pergunte-se com total honestidade: o que você está segurando que já deveria ter soltado? Pode ser uma pessoa que partiu, uma mágoa que você alimenta todos os dias, uma versão de si mesmo que já não existe mais, ou simplesmente a ideia de como as coisas deveriam ter sido. Sinta o peso disso no seu peito. Agora entenda algo fundamental. Esse peso não é o evento em si, é a sua resistência em aceitá-lo. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, disse algo que parece simples, mas que contém uma verdade profunda. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. A maioria do seu sofrimento não vem do que aconteceu. Vem das 1000 vezes que você reviveu mentalmente o que aconteceu. Vem das conversas que você teve na sua cabeça com pessoas que nem estão mais presentes. Vem da narrativa que você construiu sobre por que as coisas deram errado. E essa narrativa, meu amigo, é uma prisão que você mesmo construiu. Deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente o poder destrutivo do apego e a libertação do desapego. Havia um jovem monge que carregava um profundo ressentimento contra seu mestre. Anos atrás, o mestre havia criticado publicamente seu trabalho, e aquelas palavras ficaram gravadas na alma do jovem como cicatrizes que nunca saravam. Todos os dias, ao ver o mestre, sentia a ferida se abrir novamente. A raiva consumia seus pensamentos, roubava sua paz, envenenava cada momento de quietude. Um dia, um sábio visitante percebeu o tormento no olhar do jovem monge e lhe perguntou: por quanto tempo você pretende carregar essa pedra? O jovem, confuso, respondeu: que pedra? Não estou carregando nada. O sábio sorriu e disse: exatamente. A pedra que você carrega não está nas suas mãos, está no seu coração. E o mais triste é que você a coloca lá todos os dias quando escolhe reviver aquele momento. Seu mestre já seguiu em frente. Ele nem se lembra daquele dia. Mas você transformou um único momento em uma prisão perpétua. Diga-me, quem está sendo punido aqui? Aquelas palavras foram como um raio de claridade atravessando a escuridão. O jovem monge finalmente entendeu que sua dor não vinha da crítica do mestre, vinha da sua incapacidade de soltá-la. Parte 1. O apego é a prisão que construímos sem perceber. O estoicismo nos ensina algo revolucionário. Você não é escravo das circunstâncias, você é escravo da sua interpretação das circunstâncias. Epicteto, que foi literalmente um escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, dizia: não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre essas coisas. Pense na profundidade dessa afirmação. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência de rejeição. Uma fica devastada por meses, convencida de que não é digna de amor. A outra sente a dor momentânea, processa a experiência, aprende com ela e segue em frente. A diferença não está no evento, está na narrativa que cada uma constrói sobre o evento. A primeira pessoa se apegou à história de que a rejeição define seu valor. A segunda pessoa entendeu que a rejeição é simplesmente uma informação sobre compatibilidade, não sobre valor intrínseco. O apego não é apenas sobre pessoas ou coisas materiais. O apego mais perigoso
É o apego às nossas ideias sobre como a vida deveria ser. Você cria uma imagem na sua mente de como seu relacionamento deveria funcionar, de como sua carreira deveria progredir, de como suas amizades deveriam ser. E quando a realidade não corresponde a essa imagem mental, você sofre. Mas aqui está a verdade libertadora. A imagem estava errada desde o início, não a realidade. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo em seus momentos de solidão, anotou: "Hoje escapei da ansiedade, ou melhor, descartei-a, porque estava dentro de mim, em minhas próprias percepções, não fora." Ele, o imperador de Roma, tinha todo o poder externo que um homem poderia desejar, mas entendeu que o único poder que realmente importa é o poder sobre sua própria mente. E esse poder começa quando você para de resistir ao que é e começa a trabalhar com o que é. O desapego não significa que você não se importa. Significa que você para de exigir que a realidade seja diferente do que ela é neste momento. Você pode estar em um relacionamento que está terminando. O apego diria: "Isso não pode estar acontecendo. Eu fiz tudo certo. Isso é injusto." O desapego diria: "Isso está acontecendo. Dói profundamente. Mas minha paz interior não depende de conseguir mudar a decisão dessa pessoa. Eu posso sentir a dor e ainda assim respeitar a liberdade do outro e a minha própria dignidade." Vê a diferença? No primeiro caso, você entrega todo o seu poder para a outra pessoa. No segundo caso, você mantém seu centro, sua autonomia, sua capacidade de escolher como responder a uma situação difícil. Sêneca escreveu algo que deveria ser lido todos os dias por quem sofre: "Pendure-se em nada como se fosse eterno." Nada neste mundo é permanente. Seu corpo envelhece. Relacionamentos mudam. Empregos terminam. Pessoas que você ama partem. E quando você finalmente aceita a impermanência como a natureza fundamental da existência, paradoxalmente, começa a apreciar mais profundamente o que tem enquanto tem. Você não gasta energia tentando congelar o momento ou garantir que nada mude. Você simplesmente está presente, grato, consciente de que tudo é temporário e, por isso mesmo, precioso. O apego é a ilusão de controle. É acreditar que se você se preocupar o suficiente, se planear perfeitamente, se der tudo de si, pode garantir resultados específicos. Mas a vida não funciona assim. Você pode fazer tudo certo e ainda assim as coisas podem não sair como esperava. Não porque você falhou, mas porque existem milhões de variáveis que estão completamente fora do seu controle. O estoicismo não te ensina a desistir de fazer esforços. Te ensina a fazer o melhor esforço possível e então soltar o apego ao resultado. É a diferença entre "eu vou trabalhar duro neste projeto e garantir que seja um sucesso" e "eu vou trabalhar duro neste projeto e fazer o melhor que posso, mas entendo que o resultado final envolve fatores que não controlo." Parte 2. A liberdade começa quando você para de implorar. Há uma dignidade profunda em reconhecer quando algo ou alguém não é mais para você. Não com amargura, não com vingança, mas com a serenidade de quem entende que nem tudo que amamos está destinado a permanecer. Epicteto nos lembra: se você ama uma jarra e ela quebra, você diz: "Era apenas uma jarra." Da mesma forma, se você ama uma pessoa e ela parte, diga: "Ela era mortal." Isso pode soar frio à primeira vista, mas na verdade é profundamente libertador. Não está dizendo para não amar profundamente. Está dizendo para amar com consciência da impermanência. Para amar sabendo que tudo e todos eventualmente vão embora, seja por morte, mudança ou escolha. E quando você ama dessa forma, aprecia mais intensamente cada momento. Não perde tempo em drama desnecessário. Não tenta controlar ou possuir. Simplesmente está presente, totalmente presente, enquanto a pessoa ou situação está ali. E quando chega o momento da partida, você sente a dor, sim, mas não se destrói, porque sempre soube que esse momento poderia chegar. Estava preparado não com cinismo, mas com sabedoria. Existe uma história antiga sobre um rei que pediu aos seus sábios que lhe dessem uma frase que fosse verdadeira em todos os momentos, na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso. Após muita reflexão,
Eles lhe entregaram um anel gravado com as palavras: "Isto também passará." Quando o rei estava celebrando uma grande vitória, olhava para o anel e se lembrava: "Isto também passará." Não para estragar sua alegria, mas para mantê-lo humilde e presente. E quando enfrentava terríveis derrotas, olhava novamente para o anel e encontrava consolo: "Isto também passará." A dor não é permanente. O sofrimento tem um fim. Esta fase difícil é apenas isso, uma fase. O desapego é entender profundamente essa verdade. Nada, absolutamente nada permanece estático. Tudo flui, tudo muda, tudo se transforma. E quando você para de resistir a essa verdade fundamental, encontra uma paz que independe das circunstâncias externas. Você pode estar no meio de uma tempestade e ainda assim ter um centro calmo dentro de si. Não porque você não sente a tempestade, mas porque você entende que tempestades, por sua natureza, passam, sempre passam. Marco Aurélio escreveu: "Você sempre tem a opção de não ter opinião. As coisas não pedem sua opinião, porque você então assume que deve ter uma." Isso é profundo. Quantas vezes você sofre simplesmente porque decidiu ter uma opinião forte sobre como algo deveria ser? Alguém te trata mal e você fica dias ruminando sobre como eles não deveriam ter feito aquilo. Como era injusto, como você merecia melhor. Tudo isso é verdade. Mas sua opinião sobre a injustiça não muda o que aconteceu, apenas prolonga seu sofrimento. O desapego estoico diria: "Isso aconteceu. Foi desrespeitoso." Agora, qual é a resposta mais sábia? Talvez seja estabelecer um limite. Talvez seja se afastar dessa pessoa. Talvez seja simplesmente decidir que a opinião deles não define meu valor. Você age a partir da sabedoria, não da reação emocional. E então, você solta. Não carrega aquilo para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o ano seguinte. Você processa, aprende se houver algo a aprender e segue em frente. Isso não é insensibilidade, é maturidade emocional. É entender que você tem uma quantidade finita de energia emocional e mental e escolher gastar lá com sabedoria. Sêneca oferece um exercício poderoso que mudou a vida de muitos. Toda noite, antes de dormir, revise seu dia. Não com julgamento severo, mas com honestidade. Pergunte-se: onde hoje eu deixei algo externo controlar minha paz interior? Onde eu reagi em vez de responder? Onde eu me apeguei a um resultado específico e sofri quando não aconteceu? E então, mais importante, pergunte-se: como eu poderia ter agido de forma mais alinhada com a virtude? O que posso aprender com isso para amanhã? Este exercício não é sobre autopunição, é sobre autoconhecimento. É sobre identificar padrões de apego e, lentamente, cultivar a capacidade de desapego. Com o tempo, você percebe que está reagindo menos às provocações, está menos perturbado por contratempos, está mais capaz de manter sua paz interior mesmo quando o mundo externo está caótico. E essa, meu amigo, é verdadeira liberdade, não a liberdade de circunstâncias perfeitas, porque essas nunca existirão, mas a liberdade interior que permite que você navegue por qualquer circunstância com graça e dignidade. Parte 3. A transformação do sofrimento em sabedoria. Os estoicos tinham um conceito fascinante chamado amor fati, que significa literalmente amor ao destino. Não é apenas aceitar o que acontece, mas amar o que acontece. Entender que tudo o que ocorre é exatamente o que você precisa para crescer. Friedrich Nietzsche, muito influenciado pelo estoicismo, escreveu: "Minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati, que nada seja diferente, nem para frente nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o que é necessário, mas amá-lo." Isso pode parecer extremo, mas pense na liberdade que isso oferece. Se você pode chegar ao ponto de amar até mesmo as dificuldades, porque reconhece o crescimento que elas proporcionam, então você se torna verdadeiramente invencível. Nada pode destruí-lo, porque tudo se torna combustível para a sua evolução. Uma pessoa comum é destruída pela traição. Um estoico é fortalecido por ela porque aprende sobre natureza humana, sobre estabelecer limites melhores,
sobre confiar com sabedoria em vez de ingenuidade cega. Uma pessoa comum é devastada pelo fracasso. Um estoico vê o fracasso como feedback, como informação valiosa sobre o que não funciona, como preparação para o sucesso futuro. Marco Aurélio enfrentou pragas, guerras, traições, a morte de filhos. Tinha todos os motivos do mundo para ser amargo e desesperado. No entanto, ele escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Essa é a essência da transformação estoica. O obstáculo não é algo a ser evitado ou lamentado. O obstáculo é o próprio caminho de desenvolvimento. Se você está enfrentando uma dificuldade financeira, essa é sua oportunidade de desenvolver criatividade, resiliência, humildade. Se você está passando por uma doença, essa é sua oportunidade de desenvolver paciência, gratidão pela saúde que tinha, compaixão por outros que sofrem. Se você foi traído, essa é sua oportunidade de desenvolver discernimento, autoconfiança, a capacidade de se manter inteiro mesmo quando alguém te decepciona. Cada desafio é uma academia para a alma, e quanto mais você treina, mais forte você fica. Mas isso só funciona se você para de ver os desafios como injustiças e começa a vê-los como oportunidades. Essa mudança de perspectiva muda tudo. Sêneca nos dá um conselho prático. Comece cada dia assumindo que você vai encontrar dificuldades. Não por pessimismo, mas por preparação. Quando você assume que as coisas vão sair perfeitamente e então algo dá errado, você fica chocado, indignado, desestabilizado. Mas quando você já previu mentalmente que enfrentará contratempos, e então eles chegam, você simplesmente pensa: ah, aqui está um dos desafios que eu sabia que viria. Vamos ver como posso lidar com isso com sabedoria. Você não gasta energia se sentindo vítima. Vai direto para o modo de solução de problemas. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, a premeditação de males. Não para viver com ansiedade, mas para remover o medo através da familiarização. Se você passou tempo imaginando o que faria se perdesse seu emprego, então quando isso acontece, você não entra em pânico. Você já tem um plano mental. Já se viu sobrevivendo e reconstruindo. Se você já pensou sobre como seria perder alguém que ama, então quando a perda inevitável chega, a dor é real, mas não é destrutiva. Você já se preparou emocionalmente. E paradoxalmente, esse exercício também te faz apreciar mais o que você tem agora. Quando você regularmente imagina não ter algo, valoriza mais tê-lo enquanto o tem. Existe uma história sobre Epicteto que ilustra perfeitamente o poder dessa prática. Ele tinha um aluno rico que se orgulhava de sua bela casa. Um dia, Epicteto lhe disse: toda noite, antes de dormir, imagine que sua casa pegou fogo e você perdeu tudo. O aluno ficou perturbado. Por que eu faria algo tão mórbido? Epicteto respondeu: porque se você nunca considera essa possibilidade, você vive como se sua casa fosse permanente. Você se apega a ela. E se um dia ela realmente pegar fogo, você será destruído. Mas se você regularmente lembra a si mesmo de que tudo é temporário, você desfruta da casa enquanto a tem, mas não está escravizado a ela. E se você a perder, pode reconstruir sem ser quebrado por dentro. Este é o desapego prático. Não é negar-se o prazer ou não se importar com nada. É manter sempre uma parte de você consciente da impermanência, de modo que você nunca confunda coisas temporárias com sua identidade permanente. Você não é sua casa. Você não é seu emprego. Você não é seu status. Você não é nem mesmo seus relacionamentos. Você é a consciência que observa e experimenta tudo isso. E essa consciência permanece intacta, não importa o que aconteça externamente. Parte 4. O amor sem correntes. Uma das maiores confusões sobre o estoicismo é pensar que ele defende não amar, não se envolver, não se importar. Isso está completamente errado. Os estoicos valorizavam profundamente os relacionamentos e conexões humanas. Marco Aurélio era um marido dedicado e um pai amoroso. Sêneca tinha amigos profundos e escrevia cartas comoventes sobre afeto e lealdade. A diferença é que eles amavam com sabedoria, não com dependência. Amavam com liberdade, não com possessividade. O amor estoico
É o reconhecimento de que cada pessoa é um ser autônomo com seu próprio caminho. Você pode caminhar junto por um tempo, você pode amar profundamente, mas você não possui. E você não condiciona sua paz interior à presença contínua dessa pessoa. Epicteto ensina: não diga perdi algo, diga devolvi algo. Seu filho morreu, foi devolvido. Sua esposa morreu, foi devolvida. Tudo o que você ama é emprestado. Por que você se aborrece quando o emprestador o recupera? Estas palavras podem parecer duras, mas carregam uma sabedoria libertadora. Quando você entende que nada nem ninguém é realmente seu, que tudo é temporário, você ama de forma mais intensa, porque sabe que é precioso e limitado. Você não gasta energia em drama e controle, porque entende que isso é fútil. Você simplesmente aprecia profundamente enquanto a pessoa está presente. E quando inevitavelmente chega o momento da separação, seja por escolha ou por morte, você sente a dor como qualquer ser humano, mas não é destruído por ela porque sempre soube que essa era uma possibilidade. Há uma diferença profunda entre amar alguém e precisar de alguém para ser completo. O primeiro é livre e generoso. O segundo é dependente e sufocante. Quando você ama porque precisa, está na verdade usando a outra pessoa para preencher um vazio dentro de você. E quando ela não consegue preencher esse vazio, você fica ressentido, ansioso, controlador. Quando você ama de um lugar de completude, você oferece amor como um presente, não como uma negociação. Você não está dizendo: eu te amo, então você deve me amar de volta da forma exata que eu preciso. Você está dizendo: eu te amo, ponto final, sem condições. E se você escolher me amar de volta, que maravilha. E se você escolher não amar, você é livre para fazer essa escolha, e eu sou livre para decidir se quero continuar oferecendo meu amor ou se preciso me proteger e me afastar. Este tipo de amor é raro porque requer trabalho interno profundo, requer que você primeiro se torne completo sozinho, que você desenvolva amor próprio genuíno. Não o tipo narcisista que é apenas ego inflado, mas o tipo tranquilo, que é simplesmente se aceitar como você é, imperfeições e tudo. Quando você realmente se ama, você não tolera relacionamentos tóxicos porque sabe que merece melhor. Mas você também não é cruel quando termina relacionamentos que não servem mais, porque entende que a outra pessoa também está fazendo o melhor que pode com o entendimento que tem. Sêneca escreveu cartas lindas sobre amizade. Ele valorizava profundamente seus amigos, mas também escreveu: associe-se com pessoas que possam melhorá-lo. Aceite aqueles a quem você pode melhorar. O processo é mútuo. Os homens aprendem enquanto ensinam. Esta é sabedoria relacional. Não é sobre usar pessoas ou ser calculista. É sobre reconhecer que seus relacionamentos mais próximos devem elevar-lo, desafiar-lo a crescer, apoiar-lo em se tornar sua melhor versão. E você deve fazer o mesmo por eles. Relacionamentos não são apenas sobre conforto, são sobre crescimento mútuo. E às vezes o maior ato de amor é deixar ir um relacionamento que já não serve ao crescimento de nenhuma das partes. Pode doer imensamente no curto prazo, mas no longo prazo, ambos têm a oportunidade de encontrar conexões que realmente ressoam com quem eles se tornaram. O desapego no amor não é frieza, é respeito profundo pela autonomia do outro e pela sua própria. É entender que você não pode e não deve tentar controlar outra pessoa. Você pode expressar suas necessidades, você pode estabelecer limites, você pode comunicar o que funciona e o que não funciona para você. Mas no final, cada pessoa escolhe seu próprio caminho, e você tem que estar em paz com isso, mesmo quando não é o caminho que você esperava que eles escolhessem. Parte 5. A paz que independe das circunstâncias. Marco Aurélio nos dá talvez a mais bela definição de liberdade interior. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Esta é a essência de tudo que discutimos. Você não pode controlar se será amado de volta. Não pode controlar se será promovido. Não pode controlar se ficará doente. Não pode controlar o que outros pensam de você. Não pode controlar o passado ou garantir o futuro. Mas você pode controlar como responde a tudo isso. Você pode controlar se escolhe paz
ou caos interno. Você pode controlar se cultiva virtude ou vício. Você pode controlar para onde direciona sua atenção. E no final, isso é tudo o que importa. A pessoa verdadeiramente livre não é aquela que tem tudo o que quer. É aquela que quer nada além do que tem. Não no sentido de não ter ambições ou objetivos, mas no sentido de estar em paz com o momento presente mesmo enquanto trabalha por um futuro melhor. É poder dizer: estou fazendo o melhor que posso, estou crescendo, estou aprendendo. E seja qual for o resultado, estarei bem porque minha paz não depende de resultados externos. Epicteto, que nasceu escravo, entendeu isso melhor que a maioria. Ele não tinha controle sobre sua liberdade física por anos, mas ele tinha completo controle sobre sua mente. E é por isso que, mesmo como escravo, ele era mais livre que muitos homens livres que eram escravos de seus desejos, medos e apegos. Ele ensinou: a riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Quando suas necessidades são poucas, você é difícil de manipular. Quando você não precisa desesperadamente de aprovação, ninguém pode controlar você com ameaça de rejeição. Quando você não precisa desesperadamente de riqueza, ninguém pode corrompê-lo com dinheiro. Quando você não precisa desesperadamente de conforto, o desconforto não o destrói. Você se torna como uma rocha no meio de um rio tempestuoso. A água flui ao redor, mas a rocha permanece firme. Essa firmeza não vem de dureza ou inflexibilidade. Vem de estar profundamente enraizado em valores e virtudes que não dependem de circunstâncias externas. Coragem, justiça, sabedoria, autodisciplina. Essas são qualidades que você pode cultivar não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. E quando essas virtudes se tornam seu fundamento, você se torna inquebrantável. Sêneca oferece um exercício poderoso. Reserve alguns dias nos quais você se contentará com a menor e mais barata comida, com roupas ásperas e duras, dizendo a si mesmo: é isso que eu temia. Esta prática de voluntariamente experimentar desconforto não é masoquismo. É treinamento para a resiliência. Quando você descobre que pode ser feliz com muito menos do que pensa que precisa, você se liberta de tanto medo. Você não tem mais medo de perder seu padrão de vida porque sabe que poderia se ajustar. Você não tem mais medo da opinião dos outros porque já experimentou a vergonha social voluntariamente e sobreviveu. Essa prática antiga tem um nome moderno na psicologia: exposição gradual. E funciona. Quanto mais você se expõe voluntariamente ao que teme, menos poder aquilo tem sobre você. Os estoicos entendiam isso há 2000 anos. Não é sobre buscar sofrimento, é sobre remover o medo através da familiarização. Quando o medo perde seu poder, você ganha liberdade. E quando você tem liberdade interior, pode navegar por qualquer circunstância externa com equanimidade. Essa equanimidade não é apatia. É a capacidade de permanecer calmo e centrado mesmo em meio ao caos. É poder sentir emoções profundamente sem ser controlado por elas. É a diferença entre estou com raiva e estou sentindo raiva. No primeiro caso, você se identifica com a emoção. No segundo, você observa a emoção. E essa distância, por menor que pareça, muda tudo. Parte 6. A jornada nunca termina. Marco Aurélio, nos últimos anos de sua vida, ainda estava escrevendo suas meditações. Ainda estava trabalhando em si mesmo, questionando seus pensamentos, corrigindo suas reações. Ele nunca disse: agora sou perfeito. Agora terminei. A jornada estoica nunca termina. Você não chega a um ponto onde está completamente desapegado, completamente livre, completamente sábio. O que você faz é progredir. Hoje você é um pouco mais sábio que ontem. Esta semana você reagiu melhor a um contratempo do que teria reagido no mês passado. Este ano você soltou coisas que no ano passado teria segurado com unhas e dentes. Esse é o progresso real. Não a perfeição, mas a direção. Epicteto dizia: não se trata de ser sem defeitos, mas de melhorar continuamente. E essa perspectiva remove tanto da pressão que colocamos sobre nós mesmos. Você vai falhar. Vai ter dias onde reage em vez de responder. Vai ter momentos onde se apega quando deveria soltar. Vai ter situações onde perde sua paz interior. E está tudo bem. A questão não é nunca falhar.
A questão é o que você faz depois da falha. Você se pune impiedosamente ou você observa com compaixão, aprende o que pode aprender e segue em frente? O estoico escolhe a segunda opção, não porque é fácil, mas porque é sábio. Sêneca nos lembra: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A jornada de cultivar desapego, de desenvolver liberdade interior, de viver de acordo com a virtude, não é fácil. Especialmente no início, quando você está desaprendendo anos ou décadas de padrões de pensamento prejudiciais, mas cada pequeno passo torna o próximo passo mais fácil. Cada vez que você escolhe soltar em vez de segurar, fortalece o músculo do desapego. Cada vez que você escolhe responder conscientemente em vez de reagir automaticamente, expande o espaço entre estímulo e resposta. Cada vez que você escolhe paz interior sobre estar certo ou ter controle, você se torna um pouco mais livre. E com o tempo, essas escolhas se acumulam. Você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa que era. As coisas que costumavam destruí-lo agora mal o perturbam. Os medos que costumavam paralisar-lo agora são apenas informações a considerar. As necessidades que costumavam controlar você agora são apenas preferências. Você se tornou mais estável, mais centrado, mais paz. E essa transformação irradia para fora. As pessoas ao seu redor sentem. Seus relacionamentos melhoram porque você não está mais trazendo necessidade desesperada, mas presença calma. Seu trabalho melhora porque você não está mais paralisado por medo do fracasso. Sua saúde melhora porque você não está mais em estresse crônico. Tudo melhora quando você melhora internamente. A verdade final que os estoicos nos oferecem é esta: a vida é curta e preciosa. Não desperdice seus dias preso em correntes mentais e emocionais que você mesmo forjou. Você tem o poder de se libertar. Não precisa de permissão de ninguém. Não precisa de circunstâncias perfeitas. Precisa apenas de decisão e prática consistente. Decida hoje que vai começar a praticar o desapego. Comece pequeno. Quando algo o irritar hoje, pause antes de reagir. Respire. Pergunte-se: isso realmente importa? Isso merece minha paz? Quando você se pegar ruminando sobre o passado, gentilmente redirecione sua atenção para o presente. Quando você se pegar ansioso sobre o futuro, lembre-se de que o único momento onde você realmente tem poder é agora. Pratique gratidão pelo que você tem enquanto o tem, sabendo que é temporário. Pratique amor sem possessividade, oferecendo livremente, mas sem esperar retornos específicos. Pratique virtude, não porque será recompensado, mas porque é a forma mais alta de viver. E pratique compaixão consigo mesmo quando falhar, porque você falhará, e está tudo bem. A jornada é longa, mas cada passo vale a pena. Cada momento de paz interior que você conquista é um tesouro que ninguém pode tirar de você. E lentamente, dia após dia, escolha após escolha, você se transforma. Do apego à liberdade, do sofrimento à sabedoria, do caos à paz. Parte 7. O silêncio como resposta mais poderosa. Há momentos na vida em que a coisa mais poderosa que você pode fazer é absolutamente nada. Nada de explicações, nada de justificativas, nada de tentar convencer alguém do seu valor. Apenas silêncio. O estoicismo ensina que nem toda batalha precisa ser lutada, nem toda ofensa precisa ser respondida, nem toda injustiça precisa ser corrigida por você. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Quando alguém te trata com crueldade e você responde com mais crueldade, você simplesmente prova que são iguais. Mas quando você responde com dignidade silenciosa, quando você se recusa a descer ao nível deles, você demonstra uma força que palavras nunca poderiam expressar. O silêncio não é fraqueza, é contenção consciente. É escolher não alimentar o drama. É reconhecer que algumas pessoas não merecem acesso ao seu mundo interior. Elas não ganharam o direito de ouvir seus pensamentos, suas defesas, suas explicações, e está perfeitamente bem simplesmente se afastar em silêncio. Existe uma história sobre um antigo imperador que foi publicamente insultado por um filósofo em uma praça cheia de pessoas. Todos esperavam que o imperador
usasse seu poder para punir o filósofo. Em vez disso, o imperador simplesmente olhou para ele com calma e disse: "Você está tentando me dar um presente de insultos, mas eu escolho não aceitar esse presente. Portanto, com quem fica o presente?" O filósofo, desconcertado, respondeu: "Comigo, suponho." O imperador assentiu e foi embora. Esta história ilustra perfeitamente o poder do desapego emocional. Insultos, críticas, julgamentos, tudo isso só tem poder se você aceitar. Se você escolher não internalizar, simplesmente ricocheteiam sem causar dano. Sêneca dizia: "Somos mais frequentemente assustados do que machucados, e sofremos mais na imaginação do que na realidade." A maioria das feridas que carregamos não são realmente feridas. São histórias que contamos sobre o que aconteceu. São significados que atribuímos a palavras ou ações. E quando você percebe que está no controle do significado que atribui às coisas, você se torna verdadeiramente livre. O silêncio também é poderoso em termos de autoconhecimento. Vivemos em uma cultura de ruído constante. Notificações, conversas, música, televisão, sempre há algo competindo por nossa atenção. Mas os estoicos valorizavam profundamente o silêncio e a solidão porque entendiam que é nesses momentos que você realmente se encontra. Marco Aurélio escreveu: "Em nenhum lugar um homem pode encontrar um retiro mais tranquilo ou mais despreocupado do que em sua própria alma." Você não precisa escapar para uma montanha ou um mosteiro para encontrar paz. A paz está disponível dentro de você, neste exato momento. Se você simplesmente escolher voltar sua atenção para dentro, pratique alguns minutos de silêncio total todos os dias. Sem música, sem podcasts, sem conversas, sem distrações. Apenas você com seus pensamentos. No início, pode ser desconfortável. Pensamentos e emoções que você estava evitando vão surgir. Deixe-os. Observe-os sem julgamento. Você não precisa fazer nada com eles. Apenas reconheça sua presença e deixe-os passar como nuvens no céu. Com o tempo, essa prática de silêncio se torna um santuário, um lugar onde você pode ir para se reconectar consigo mesmo, para lembrar quem você é além de todos os papéis que desempenha, além de todas as expectativas que os outros têm de você. O silêncio também é um ato de respeito próprio. Quando alguém te trata mal repetidamente e você continua respondendo, explicando, tentando fazer com que entendam, você está essencialmente dizendo que sua paz interior vale menos do que a aprovação deles. Mas quando você escolhe o silêncio, quando você simplesmente se afasta sem drama, você está dizendo: "Minha paz é mais importante do que este conflito. Meu tempo é muito valioso para ser gasto em argumentos circulares. Eu me respeito demais para continuar nesta dança." E paradoxalmente, é frequentemente nesse momento de silêncio e afastamento que as pessoas finalmente percebem o que perderam. Não que você deva fazer isso para manipulá-las a voltar, mas é interessante como as pessoas só valorizam sua presença quando ela se torna uma ausência. Epicteto ensinava: "Se alguém te confiou algo em segredo, não o reveles." E trata da mesma forma os segredos do teu próprio coração. Nem tudo precisa ser dito, nem todo sentimento precisa ser expresso. Há poder em guardar certas coisas para si, em manter um espaço sagrado dentro de você que ninguém mais pode tocar. Isso não é repressão não saudável, é discrição sábia, é escolher cuidadosamente com quem você compartilha suas vulnerabilidades, suas alegrias mais profundas, seus medos mais íntimos. Essas coisas são preciosas. Não as jogue para qualquer um, reserve-as para aqueles que demonstraram que são dignos de tal confiança. Parte 8. A gratidão como antídoto para o apego. Um dos aspectos mais transformadores do estoicismo é a prática da gratidão profunda, não a gratidão superficial de listar mecanicamente coisas pelas quais você é grato, mas uma apreciação visceral da natureza temporária de tudo que você tem. Marco Aurélio praticava algo que ele chamava de meditação da manhã. Toda manhã, antes de começar seu dia como imperador, ele se lembrava: quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Isso não era pessimismo.
era preparação realista. Ele estava se lembrando de que as pessoas são imperfeitas, incluindo ele mesmo, e que esperar, ser perfeitas é configurar-se para a decepção. Mas ele também praticava gratidão pela sua própria capacidade de responder com virtude, independentemente de como os outros se comportassem. Essa é uma forma poderosa de gratidão. Ser grato não apenas pelas coisas boas que acontecem, mas pela sua capacidade de manter sua integridade, não importa o que aconteça. Sêneca nos oferece outro exercício de gratidão. Pense em tudo que você tem como emprestado, porque é exatamente isso que é. Sua saúde é emprestada. Um dia você a devolverá. Seus entes queridos são emprestados. Um dia vocês se separarão. Sua juventude é emprestada. Ela já está sendo devolvida a cada dia que passa. Sua mente clara é emprestada. Pode ser perdida a qualquer momento. Quando você vê tudo como emprestado, algo mágico acontece. Você aprecia mais profundamente. Você não toma nada como garantido. Você não adia expressões de amor porque sempre haverá tempo depois. Você vive mais intensamente no presente porque entende que o presente é tudo que realmente tem. E, paradoxalmente, essa consciência da impermanência não te torna triste ou ansioso. Te torna mais vivo. Cores parecem mais brilhantes. Conversas se tornam mais significativas. Abraços duram um pouco mais. Você presta atenção de verdade quando alguém fala porque sabe que pode ser a última vez. Não de forma mórbida, mas de forma reverente. Esta é a vida sendo vivida plenamente, não pela metade enquanto você está distraído planejando o futuro ou ruminando o passado. Há uma diferença crucial entre apego e apreciação. Apego diz: eu preciso disso para ser feliz. Se eu perder isso, estarei destruído. Apreciação diz: que presente maravilhoso ter isso agora. Se eu perder, sentirei saudade, mas também serei grato pelo tempo que tive. Vê a diferença? O apego cria ansiedade porque você está sempre com medo de perder. A apreciação cria paz porque você está focado em desfrutar o que tem, enquanto o tem. Pratique esta forma de gratidão consciente. Várias vezes ao dia, pare o que está fazendo e identifique algo presente que você geralmente ignora. O fato de que você pode respirar sem esforço, o fato de que você tem uma cama confortável para dormir, o fato de que você pode ver cores, ouvir sons, sentir texturas, o fato de que existem pessoas no mundo que se importam com você, o fato de que você tem acesso a água limpa, comida, abrigo, coisas que bilhões ao longo da história não tiveram. Quando você realmente para e considera essas coisas, quando sente gratidão genuína por elas, duas coisas acontecem. Primeiro, você percebe que já tem muito mais do que precisa para ser feliz. Segundo, você para de buscar desesperadamente mais e mais, acreditando que a próxima coisa finalmente te fará sentir completo. Você já está completo. Você sempre esteve. Apenas esqueceu de notar. Epicteto, que passou grande parte de sua vida como escravo, desenvolveu uma capacidade extraordinária de gratidão em meio à adversidade. Ele dizia: não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que os eventos aconteçam como acontecem e você terá paz. Esta é a essência do que mais tarde seria chamado de aceitação radical. Não é resignação derrotista, é reconhecer que a realidade é o que é neste momento, e resistir mentalmente a ela só cria sofrimento adicional. Você ainda pode trabalhar para mudar as coisas, mas você faz isso de um lugar de aceitação do ponto de partida, não de negação ou raiva. E surpreendentemente, quando você para de resistir à realidade, frequentemente encontra que ela não é tão terrível quanto você imaginou, ou que há oportunidades escondidas que você não conseguia ver enquanto estava ocupado resistindo. A gratidão te dá olhos para ver essas oportunidades, te dá a capacidade de transformar obstáculos em degraus, perdas em lições, fins em começos. E essa transformação alquímica de perspectiva é onde a verdadeira magia acontece. Parte 9. A disciplina diária da liberdade. A liberdade interior não é um destino que você alcança e então está feito para sempre. É uma prática diária. Marco Aurélio.
Mesmo sendo imperador com todos os recursos do mundo à sua disposição, acordava todos os dias e praticava seus exercícios estoicos. Ele não dizia: já sou sábio o suficiente, não preciso mais disso. Ele sabia que a mente, assim como o corpo, precisa de exercício constante, ou atrofia. Os estoicos desenvolveram uma série de práticas diárias que qualquer pessoa pode incorporar em sua vida. Primeiro, a meditação da manhã que já mencionamos, onde você se prepara mentalmente para o dia, lembrando-se de seus princípios e das prováveis dificuldades que enfrentará. Segundo, a revisão noturna, onde você reflete sobre como agiu durante o dia, onde você se alinhou com suas virtudes e onde não se alinhou, sem julgamento severo, mas com honestidade. Terceiro, a prática regular de desconforto voluntário, onde você periodicamente escolhe ir sem algo que normalmente tem, para lembrar a si mesmo que pode viver com menos e para desenvolver resiliência. Quarto, a contemplação da morte, não de forma mórbida, mas como um lembrete da preciosidade e brevidade da vida. Sêneca recomendava começar cada dia perguntando-se: que mal posso evitar hoje? Que bem posso fazer hoje? Que hábito ruim posso melhorar hoje? Estas 3 perguntas simples orientam sua atenção para o que realmente importa, não o que você vai consumir ou acumular, mas como você vai viver, como vai se comportar, que tipo de pessoa vai escolher ser. E no final de cada dia, ele recomendava fazer as mesmas 3 perguntas na forma passada. Que mal evitei hoje? Que bem fiz hoje? Que hábito ruim melhorei hoje? E se você não tem boas respostas, amanhã é uma nova oportunidade. Esta prática diária de autoexame não é sobre autopunição, é sobre autoconsciência. É impossível melhorar o que você não está ciente. Então você primeiro desenvolve a capacidade de observar a si mesmo com honestidade. E então, gentilmente, consistentemente, você faz pequenos ajustes, pequenas mudanças compostas ao longo do tempo criam transformações massivas. Você não precisa de uma revolução. Você precisa de evolução constante. Os estoicos também praticavam algo que pode parecer estranho para nós modernos. Eles voluntariamente se colocavam em situações desconfortáveis. Sêneca ocasionalmente dormia no chão em vez de sua cama confortável. Usava roupas simples em vez de suas vestes elegantes. Comia comida simples em vez de banquetes elaborados. Por quê? Para lembrar a si mesmo de que, se perdesse tudo, ainda estaria bem. Para remover o medo através da exposição. Para não se tornar dependente de luxo. Para desenvolver gratidão pelo que normalmente tem. Esta prática tem um paralelo moderno no que alguns chamam de minimalismo voluntário ou jejuns de dopamina. A ideia é a mesma. Periodicamente abrir mão de confortos e prazeres, não porque são ruins, mas para provar a si mesmo que você não precisa deles, que sua paz interior não depende deles, que você poderia ser feliz até mesmo nas circunstâncias mais simples. Quando você sabe isso experiencialmente, não apenas intelectualmente, um enorme peso de medo é levantado de seus ombros. Você não tem mais tanto medo de perder porque já provou a si mesmo que pode lidar com a perda. Epicteto ensinava a seus alunos a praticar o que ele chamava de reserve clause em tudo que fazem. É o reconhecimento constante de que você pode fazer seu melhor, mas o resultado não está totalmente em seu controle. Então você diz: vou para esta reunião com a intenção de apresentar minhas ideias claramente, se nada me impedir. Vou trabalhar duro neste projeto, se a saúde permitir. Vou ser gentil com esta pessoa, se ela estiver aberta a isso. O se nada me impedir, ou se a saúde permitir, ou se ela estiver aberta a isso, é a cláusula de reserva. É o reconhecimento de que há fatores fora do seu controle. E esse pequeno reconhecimento mental remove tanta pressão. Você não está mais tentando forçar o universo a se conformar com sua vontade. Você está cooperando com a realidade como ela se desdobra. Você oferece seu melhor esforço e então solta o apego ao resultado específico. E, ironicamente, quando você para de estar tão apegado ao resultado, frequentemente obtém melhores resultados porque não está tenso, ansioso e forçado. Você está relaxado, presente e fluindo com o momento. Parte 10. O legado que você deixa.
Marco Aurélio sabia que um dia morreria e seria esquecido. Ele escreveu: pense nos homens de antigamente e nos que virão depois de nós. Pense naqueles que vivem agora em terras estrangeiras. Quantos nem sequer conhecem seu nome? Quantos logo o esquecerão? Quantos o elogiam agora, mas em breve o repreenderão? Estas palavras não eram de desespero, mas de libertação. Quando você percebe que tudo é temporário, incluindo sua própria reputação e legado, você para de viver para a aprovação dos outros. Você para de fazer coisas só porque elas te farão parecer bem. Você começa a fazer coisas porque são a coisa certa a fazer, porque se alinham com suas virtudes, porque você pode deitar a cabeça no travesseiro à noite em paz consigo mesmo. O verdadeiro legado não é quantas pessoas conhecem seu nome ou o quanto você acumulou. É o tipo de pessoa que você se tornou. É como você tratou as pessoas quando ninguém estava olhando. É se você viveu com integridade mesmo quando seria mais fácil não viver. É se você manteve sua humanidade mesmo quando outros ao seu redor perderam a deles. Esse é o legado que importa. E é um legado que ninguém pode tirar de você, porque ele vive em quem você é, não no que você tem ou no que os outros pensam de você. Sêneca, nos seus últimos anos de vida, escreveu extensivamente sobre a morte. Não porque estava obcecado com ela, mas porque entender e aceitar a morte é essencial para viver plenamente. Ele disse: toda a vida é uma preparação para a morte. E quando você realmente aceita que vai morrer, que todos que você ama vão morrer, que tudo que você construiu eventualmente se desintegrará, você é confrontado com uma escolha. Você pode deixar isso te paralisar com medo e desespero. Ou você pode deixar isso te libertar para viver autenticamente agora, para dizer as coisas importantes, para resolver conflitos em vez de deixá-los fermentarem, para perseguir o que realmente importa para você, em vez de viver de acordo com as expectativas dos outros. A morte é a grande professora se você a deixar ser. Ela te ensina que o tempo é seu recurso mais precioso e não renovável. Ela te ensina que muito do que você se preocupa não importará no final. Ela te ensina a priorizar pessoas sobre coisas, experiências sobre posses, presença sobre planejamento obsessivo. Ela te ensina que o único momento que você realmente tem é este. Então, como você vai usá-lo? Epicteto dizia a seus alunos: você não é imortal, mas você pode viver como se fosse sua última oportunidade de demonstrar excelência de caráter. Imagine se você soubesse que este era seu último dia na Terra. Como você se comportaria? Provavelmente seria mais paciente, mais gentil, mais presente, perdoaria mais facilmente, diria: eu te amo, sem hesitação. Não perderia tempo em ressentimentos mesquinhos ou preocupações triviais. Agora, aqui está a verdade. Você não sabe se este é seu último dia. Pode ser. Amanhã não é garantido para ninguém. Então, por que não viver cada dia dessa forma? Não de maneira mórbida ou ansiosa, mas de maneira intencional e presente. Os estoicos não temiam a morte. Eles a viam como parte natural do ciclo. Marco Aurélio escreveu: a morte é necessária, e a mente que não a teme é mais tranquila. Quando você remove o medo da morte, remove também muito do medo da vida. Você fica mais disposto a arriscar, a ser vulnerável, a seguir seu coração, porque no final, o pior que pode acontecer é que você morra, e você vai morrer de qualquer forma. Então, por que não viver autenticamente no tempo que você tem? O desapego final é o desapego da própria vida. Não no sentido de querer morrer, mas no sentido de não estar tão apegado à vida que você não pode realmente vivê-la. Quando você tem medo de morrer, você inevitavelmente tem medo de viver plenamente. Você joga seguro. Você evita riscos. Você fica em situações insatisfatórias porque pelo menos são familiares. Mas quando você faz paz com sua própria mortalidade, quando entende visceralmente que seus dias são contados, você encontra uma coragem que não sabia que tinha. Você deixa relacionamentos tóxicos. Você persegue sonhos que tinha arquivado. Você diz verdades que tinha escondido. Você vive, realmente vive, talvez pela primeira vez. E quando o fim finalmente chega, você pode olhar para trás sem arrependimentos maiores. Não porque fez tudo perfeitamente, mas porque tentou.
porque viveu de acordo com seus valores, porque amou profundamente, porque foi autêntico. E no final, isso é tudo que qualquer um de nós pode esperar fazer. Viver de tal forma que quando a morte chegar, você pode encontrá-la como um velho amigo, não como um ladrão. Ter vivido de tal forma que você pode dizer: foi o suficiente. Eu fiz o que vim fazer. Estou pronto. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, se estas palavras ressoaram com sua própria jornada, inscreva-se no Caminho Estoico. Aqui, você encontrará toda semana reflexões profundas, práticas antigas adaptadas para a vida moderna e uma comunidade de pessoas que, como você, estão comprometidas com o crescimento interior. O estoicismo não é apenas filosofia antiga, é uma ferramenta prática para viver melhor hoje, para enfrentar desafios com mais força, para amar com mais liberdade, para viver com mais presença. Lembre-se sempre, desapego não é deixar de amar. É amar sem se perder, é dar sem se esvaziar, é estar presente sem se prender, é ser forte sem ser duro, é ser livre mantendo conexões profundas. Esse é o paradoxo lindo do estoicismo. E quando você o compreende não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, sua vida se transforma de maneiras que você nem imagina. Então comece hoje, este momento, esta respiração. Está em suas mãos. Sempre esteve. E sempre estará. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Dê esse passo agora. Escolha desapego. Escolha liberdade. Escolha paz. E observe como tudo muda quando você muda por dentro. Namasté.